Nesta aula abordaremos o tema As maiores religiões do mundo. Nesse sentido, cabe destacar que, devido à diversidade de religiões presentes no mundo, o estudo da história das religiões é um trabalho árduo e complexo que exige muito esforço. O teólogo Igor Miguel afirma em seu texto sobre a confessionalidade do ensino religioso no Brasil que existem centenas ou milhares de religiões e sistemas de crença. Seria impossível desenvolver um estudo que abrangesse toda essa complexidade. Deste modo, tendo em vista a diversidade religiosa mundial, o objetivo da nossa aula não é tratar sobre todas as formas de religião, mas apresentar dados sobre as maiores religiões do mundo no ano de 2012. Dessa forma, nossa aula será baseada na pesquisa O Cenário Religioso Global, realizada pelo Instituto de Pesquisa norte-americano Pew Research Center. A pesquisa foi realizada em 2012 e é baseada na análise de mais de 2.500 censos, pesquisas e registros populacionais. Os dados apresentados pela pesquisa informam que em 2012 existiam cerca de 2,2 bilhões de cristãos no mundo, o que representa 32% da população mundial. Os muçulmanos eram cerca de 1,6 bilhão e representavam 23% da população mundial. Os hindus, com 1 bilhão, representavam 15% da população mundial. Os budistas possuíam cerca de 500 milhões de adeptos, totalizando 7% da população mundial. Os judeus eram 14 milhões e representavam 0,2% da população mundial. Além disso, a pesquisa também apontou que mais de 400 milhões de pessoas, 6% da população mundial, praticavam várias religiões folclóricas ou tradicionais, incluindo religiões tradicionais africanas, religiões folclóricas chinesas e religiões aborígenes australianas. A pesquisa ainda apresenta a estimativa de que 58 milhões de pessoas, pouco menos de 1% da população mundial, pertencem a outras religiões. Um ponto interessante apresentado pela pesquisa é que em todo o mundo, 8 em cada 10 pessoas se identificam como parte de algum grupo religioso. Outro estudo envolvendo mais de 230 países e territórios, também realizado pelo Fórum sobre Religião e Vida Pública do Pew Research Center em 2010, estimava que existiam 5,8 bilhões de adultos e crianças afiliados a uma religião em todo o mundo, o que naquele ano representava 84% da população mundial. Sobre as 5 religiões levantadas como sendo as 5 maiores religiões do mundo, o autor Leonardo Pereira, em sua obra Além das Fronteiras, citando a jornalista Carolina Vilaverde, afirma que, mesmo com o crescimento de outras religiões, o cristianismo continua sendo a doutrina com mais adeptos no mundo todo. Porém, os seguidores do cristianismo têm mudado de perfil. Há um século, 2/3 dos cristãos viviam na Europa. Hoje, os europeus representam apenas 1/4 dos cristãos. Mas o interessante é apontar onde o cristianismo mais cresceu no último século: na África subsaariana. De 1910 para cá, a população cristã da região saltou de 9 milhões para 516 milhões de adeptos. Sobre os muçulmanos, o autor aponta que, segundo projeções, daqui a 20 anos, eles serão mais de 1/4 da população mundial. Se este cenário se concretizar, o número de muçulmanos nos Estados Unidos vai mais do que dobrar, e 1/4 da população israelense será praticamente do islamismo. Além disso, França e Bélgica se tornarão mais de 10% islâmicas. Quanto ao hinduísmo, o autor afirma que, baseado nos textos do Vedas, o hinduísmo abrange seitas e variações monoteístas e politeístas, sem um corpo único de doutrinas ou escrituras. Os hindus representam mais de 80% da população na Índia e no Nepal. Mesmo com tamanha variedade, o hinduísmo é apenas a 3ª maior religião do mundo. Porém, os hindus ostentam um título mais original: o maior monumento religioso do planeta. Trata-se do templo Angkor Wat, que hoje foi convertido em mosteiro budista e tem cerca de 40 km², tendo sido construído no Camboja no século XII. Quanto ao budismo, a doutrina budista é baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, que busca a realização plena da natureza humana. Para os budistas, a existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual vidas presentes e passadas estão interligadas. Essa religião oriental é a principal doutrina em vários países do Sudeste Asiático, como Camboja, Laos, Birmânica e na Tailândia. No Japão, o budismo é a 2ª maior religião do país, tendo cerca de 71,4% da população. Cabe destacar que muitos japoneses praticam mais de uma religião e, portanto, são contados mais de uma vez. Por fim, em relação ao judaísmo,
o autor afirma que atualmente a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista. Com esses dados sobre as 5 maiores religiões do mundo e os apontamentos dos autores Leonardo Pereira e da jornalista Carolina Vilaverde, encerramos nossa aula sobre as maiores religiões do mundo. Na próxima aula abordaremos o cenário religioso no Brasil. Até lá!